Alô você que está se preparando para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Banca IADES. Eu estou de volta, professor Pablo Guimarães, com a dica 6 do nosso circuito de dicas aí para essa prova que vem chegando, que vem se aproximando. Aqui com raciocínio lógico matemático, hoje eu trago para vocês uma dica especial. Uma dica de raciocínio lógico envolvendo um pouco de matemática, sim. Tipicamente o raciocínio lógico matemático, como se diz, né? Essa nomenclatura utilizada pela IADES. Vamos conhecer um pouco dessa questão. Vem para cá, vamos lá. Olha só essa questão, gente. A equipe de enfermagem de um hospital é formada por 13 profissionais. Em relação a essas pessoas, assinale a única alternativa necessariamente verdadeira. Necessariamente verdadeira. Ou seja, a única alternativa que eu tenho garantia, de fato, que ela é uma verdade. Percebendo sempre que nós temos quantos profissionais? Nós temos 13 profissionais. Então são 13 pessoas. Vamos para a letra A. Posso garantir que é uma verdade que pelo menos 2 delas moram na mesma cidade, gente? Pessoal, o fato de ter 13 pessoas não é garantia que pelo menos 2 moram na mesma cidade. Eu posso ter uma morando, 2, ou até mesmo as 13 morando na mesma cidade. Mas eu não tenho garantia que pelo menos 2 moram. Né? Eu posso ter uma pessoa morando em cada cidade diferente, 13 cidades, porque existem 13 cidades. Então eu tenho essa possibilidade. Logo a letra A não me satisfaz. Olha a letra B. Pelo menos uma delas nasceu em uma segunda-feira. Eu posso garantir que pelo menos uma delas nasceu em uma segunda-feira? Não, não posso. As 13 podem ter nascido numa quarta. Qual o problema? As 13 podem ter nascido numa sexta. Ou então, sei lá, 2 na terça, 2 na quarta, 3 na quinta, enfim. Uma distribuição de modo que ninguém nasceu na segunda. Por isso eu não posso afirmar que pelo menos uma nasceu na segunda. Não tem nada que me garanta isso. Vamos para a letra C. Pelo menos 2 delas são do sexo feminino. Opa, que garantia eu tenho para isso? Concorda que as 13 podem ser do sexo masculino? Concorda que eu posso ter um homem e 12 mulheres? Como eu também posso ter 12 homens e uma mulher, e aí estaria contrariando, né? Se eu tenho 12 homens e uma mulher só, eu não tenho pelo menos 2 do sexo feminino. Quer dizer, eu tenho N possibilidades para isso e não tenho essa garantia do que está sendo dito na letra C. Letra D. Pelo menos uma delas nasceu no DF. Gente, concorda que eu posso ter todos nascendo em outros estados? Todos mineiros, ou 5 mineiros, 5 paulistas e 3 cariocas, sei lá, enfim. Tá? 5 baianos, 3 paraibanos, mais 3 pessoas que nasceram, por exemplo, amazonenses, enfim. Pessoal, não tenho garantia para o DF. Agora, olha essa letra E. Pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo mês. Aí então ele falou no mesmo mês. Ele não especificou qual mês. Então nós temos que perceber o seguinte. Quantos meses nós temos? Quantos meses nós temos? Nós temos 12 meses. 12 meses. Janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro, 12 meses. Bom, eu tenho 13 pessoas. Se as 13 pessoas nasceram no mesmo mês, então tá claro para mim que eu tenho pelo menos 2 pessoas no mesmo mês. Se 12 pessoas nasceram num mês e uma em outro, também está claro e atende à afirmativa de que pelo menos 2 nasceram no mesmo mês. De modo que se você for analisar, qual é o menor número de pessoas que eu posso ter no mesmo mês? Imagina, eu tenho 13. Se eu distribuir e disser assim, que naquela situação mais grave, uma pessoa nasceu em cada mês, então eu tenho uma nascendo em janeiro, uma em fevereiro, uma em março, uma em abril, até uma em dezembro, quantas pessoas eu preciso para completar o ano, sendo que uma nasce em cada mês? Eu preciso de 12. Então eu teria 12 pessoas e eu tenho a possibilidade dessas 12 nascerem uma em cada mês. Porém, eu tenho 13 no problema. E essa uma pessoa que está sobrando, ela tem que nascer em algum dos meses em que eu já tenho alguém nascendo. Então, na hora que ela nasce em um mês, que eu já tenho alguém nascendo na minha hipótese, eu passo a ter 2 pessoas num mês qualquer. Não é? 2 pessoas num mês qualquer. Eu vou escrever isso para você. Vem cá, vou escrever. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós vamos fazer com que o problema tenha tudo, que a letra alternativa tenha tudo para dar errado. Então eu não posso ter pelo menos duas, não é isso? Então vamos colocar só uma. Só uma. Se uma nascer em janeiro, uma em fevereiro, uma em março, uma em abril, uma em maio, uma em junho, uma em julho, uma em agosto, uma em setembro, uma em outubro, uma em novembro, uma em dezembro. Eu não estou atendendo o problema. Por quê? Porque eu não tenho pelo menos duas no mesmo mês. Eu só tenho uma. Então até então a letra E não é uma letra correta. O problema é que aqui, ó, eu distribuí quantas pessoas? Eu distribuí 12 pessoas. Só que o problema fala em 13. Então falta uma. Aonde que eu vou encaixar essa uma? Olha, essa uma tem que ter nascido em algum mês. Então na hora que me sobra essa uma e eu tenho que colocar essa uma em algum lugar aqui, que eu não sei qual é, esse local, esse mês aqui que está disposto aí na sua tela, um desses meses, né, na verdade, terá dois elementos. Por exemplo, se ela nasceu em abril, 2 elementos. Ah não, professor, acho que não nasceu em abril, acho que nasceu em junho. Ok, 2 elementos. Enfim, aonde você colocar essa pessoa, eu tenho mais uma, e aí, com certeza, pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês. Você vai marcar a letra E. É essa letra que eu tenho como necessariamente verdadeira. Maravilha? Perfeito? Pessoal, então é isso. A dúvida de hoje é esta, a dica de hoje é esta, sobre um problema que é um problema que envolve um pouquinho de contagem, um pouquinho de distribuição de elementos, né, em cima de meses. Joia? Tá aí Banqueades mais uma dissolvida para você. Daqui a pouco nós vamos voltar com mais uma questão de número 7 na nossa resolução. Beijo para vocês, até lá. Valeu!